Fala galera, e aí? Hoje nós vamos ter mais uma aula de hidráulica comigo, professora Paula, sobre escoamentos em superfícies livres, e nós vamos continuar conversando sobre o escoamento permanente e uniforme em canais, ok? Tanto nas seções trapezoidais quanto nas seções circulares. Recapitulando o que nós vimos até aqui, nós vimos a introdução do escoamento permanente uniforme, né? Vimos a definição da equação de Manning, tanto em termos de velocidade quanto em termos de vazão. E a relação entre a equação de Manning e algumas tabelas, né, que a gente chamou com os coeficientes. Nós sabemos aí que pela equação de Manning, para canais trapezoidais, a altura da água ela é igual ao coeficiente dinâmico pelo coeficiente de forma. Então, nós vimos como se calcula o coeficiente dinâmico, né, que ele é dado pela rugosidade da parede do fundo do canal, vezes a vazão, dividido pela raiz da inclinação, elevado a 3/8, e o coeficiente de forma, ele é tabelar, tá? Então, hoje nós vamos ver como encontrar a altura da lâmina d'água e também como dimensionar seções para o máximo de eficiência que a gente possa ter aí nos nossos escoamentos em superfície livre, tá? Para a determinação da altura da água, lembrando, a gente tem aqui uma seção genérica trapezoidal de um canal com um certo nível de água. Então, nós temos a largura de fundo desse canal, nós temos a largura de topo, que é o Bzão, nós temos a altura da lâmina d'água, que nós chamamos de Y0, e nós temos também a inclinação do talude 1 para Z, né? O Z é a cotangente do alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Ok? Então, nós temos esses elementos. Através desses elementos geométricos, nós somos capazes de encontrar propriedades como área molhada e perímetro molhado para essa seção. Então, nesse tipo de problema que nós vamos ter, a gente vai conhecer a seção do canal e a gente vai querer encontrar a cota do nível da água Y0. Então, nós já vamos saber qual é a geometria do canal definida e queremos saber qual vai ser a altura d'água aqui, Y0, tá? Lembrando que para a aplicação da equação de Manning convencional, como a gente viu, né, através do coeficiente de forma e do coeficiente dinâmico, a gente precisa, para utilizar as tabelas do fator de forma, da razão de aspecto, né? A razão de aspecto que é dada por B sobre Y0, isso aqui é o que nós chamamos de razão de aspecto. Então, as tabelas do fator de forma que nós vimos até então, ela relaciona a razão de aspecto com a inclinação do talude, tá? Então, nós precisamos conhecer a largura de fundo, a altura da água e a inclinação do talude, para que, através do fator de forma, a gente relacione, encontre o coeficiente dinâmico e aí continue a resolver, né, encontrar aí qual vai ser a nossa vazão de projeto que o canal vai escoar. Nesse caso, nós já vamos conhecer a vazão, tá? E nós não vamos conhecer o valor da razão de aspecto. Ela é desconhecida, uma vez que a razão de aspecto depende da altura da água e nós não temos o valor da altura da água. Então, a gente vai reescrever a fórmula de Manning, tá? De modo que a gente consiga construir uma segunda tabela em função aí de outros valores, né? A gente vai construir essa segunda tabela em função do inverso da razão de aspecto, né? De 1 sobre M, que é Y0 sobre B. Então, a gente vai reescrever a equação de Manning de tal forma que a gente consiga isolar essa variável Y0 sobre B e reescreva uma segunda tabela para mudar aí a nossa metodologia de cálculo. Então, essa metodologia, ela é desenvolvida para canais do tipo trapezoidal, né? E aí pode ser trapezoidal, retangular ou triangular. Não vai ser aplicada a canais circulares.
Então, para que a gente possa determinar a altura da linha d'água, eu trouxe aqui a equação de Manning, que nós já vimos. A equação de Manning em função da vazão é essa daqui. Vazão é 1 sobre coeficiente de rugosidade vezes a área vezes o raio hidráulico vezes a raiz da declividade do fundo do canal, tá? Do fundo do canal, que é a declividade longitudinal aqui, do quão inclinadinha vai ser essa nossa seção transversal, tá? Esse nosso canal, perdão. Então, isolando vazão, coeficiente de rugosidade e inclinação de um lado e parâmetros geométricos do outro, né? A gente já fez esse isolamento de parâmetros de projeto e parâmetros geométricos, tá? Nós vamos ter que relembrar também conceitos da área e do raio hidráulico, né? Isso aqui para a seção trapezoidal. Nós definimos que a área é igual à razão de aspecto mais a cotangente de alfa, né? Cotangente da inclinação da parede do talude, vezes a altura d'água ao quadrado. E o raio hidráulico também pode ser escrito em função da razão de aspecto, do Z e da altura d'água. Nós definimos isso anteriormente, tá? Então, substituindo a área e o raio hidráulico, que são os parâmetros geométricos, em termos da razão de aspecto, na equação de Manning, o que é que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter Qn sobre raiz de zero, que a gente não vai mexer nele até o fim, vai ser igual a esse termo aqui, m mais e, y0 ao quadrado, que é a área, e isso aqui é o raio hidráulico elevado a 2/3. Desenvolvendo, a gente pode colocar a razão de aspecto em evidência no segundo membro, porque ela está aqui, também está aqui. Então, eu vou colocar a razão de aspecto em evidência. Então, nesse primeiro parênteses, saindo o m, fica 1 mais e sobre m, né, vezes y0. E colocando o m aqui em evidência, também 1 mais e sobre m, y0, 1 mais 2 sobre m, raiz de 1 mais e ao quadrado, todo mundo elevado a 2/3. Então, nós temos aí essa galera. Só que m, nós sabemos que é b sobre y0. Então, ele já foi isolado aqui, né, a razão de aspecto. Eu vou substituir pelos meus parâmetros base e largura de fundo e altura da água. Vou substituir aqui b sobre y0. Então, nós vamos ficar com essa expressão, tá? Que desenvolvendo fica desse jeitinho aqui. Só que o que é que eu comentei? Eu comentei que a gente vai procurar relacionar com o inverso da razão de aspecto. E o inverso da razão de aspecto é y0 sobre b. É a altura d'água sobre a largura de fundo do canal. Então, aqui eu tenho y0 sobre b, y0 sobre b. Tá faltando aparecer um y0 sobre b aqui, nesse termo, para que eu consiga colocar y0 sobre b em evidência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir essa relação aqui pelo mesmo fator, de tal forma que apareça um denominador em b aqui. Se o y0 está elevado a 5/3, então eu vou multiplicar e dividir por b elevado a 5/3. E aí eu não vou alterar em nada matematicamente o meu segundo membro da equação, e ainda vou conseguir encontrar o mesmo parâmetro aqui, né, a mesma relação na qual eu vou escrever os meus parâmetros de projeto em termo aí do inverso da razão de aspecto. Então, fazendo essa multiplicação em cima e embaixo, né, por b elevado a 5/3, que é o valor aqui do coeficiente do y0, nós vamos ter que q vezes m sobre y0 vezes b elevado a 8/3, que a gente precisa fazer essa multiplicação aqui, ela passa para o denominador, né, b, a gente repete a base, somos expoentes, então b elevado a 8/3 vai ser igual a y0 sobre b elevado a 5/3 vezes essa galera aqui que a gente já tinha encontrado. Então, todos os meus termos,
Eu tenho aqui uma função, uma relação de parâmetros conhecidos. Esses parâmetros, eles são conhecidos, tá? Uma vez que eu não conheço a altura d'água, mas eu conheço a seção do canal, então eu conheço a largura de fundo. Sei a declividade, sei o material e sei a vazão que eu quero escoar. Então, uma vez que eu tenho esses parâmetros conhecidos, eu consigo escrevê-los em termos do inverso da razão de aspecto, y0 sobre p. Então, como eu conheço essa galera, eu vou chamar esse coeficiente de K2. E aí eu vou tabelar o meu K2 em função de y0 sobre p, tá? E aí vou construir essa tabela aqui, que são os valores do coeficiente de forma K2 para determinação da altura d'água em uma seção trapezoidal, retangular ou triangular de altura d'água de largura de fundo conhecida, de largura de fundo conhecido. Então, nós conhecemos esses valores aqui internos da tabela, são os valores de K2, né? E a gente viu como é que se calcula K2. É Qn B elevado a 8 terços, raiz de 0. Então, conhecendo todos os parâmetros, a gente vai encontrar o valor de K2. Relacionando K2 e Z, aqui eu tenho várias distribuições, né, variando de 0 a 4, eu procuro o valor de K2 na coluna do Z do meu problema. 0 para as seções retangulares, de 1 a 4 aí para as seções triangulares e trapezoidais. Encontrando o valor de K2, a gente localiza o valor de y0 sobre P. Como nós conhecemos o B, nós descobrimos então a altura d'água da seção do canal, tá? Através aí desse coeficiente de forma, né, K2. A seção de perímetro molhado, que nós vamos comentar agora, ela é reflexo, né, de um problema de máxima eficiência. Problemas de máxima eficiência são esses problemas de seção de mínimo perímetro molhado, tá? Essa relação da máxima eficiência com o mínimo perímetro molhado tem aí a interferência tem a influência da tensão de cisalhamento. Se a gente pegar aqui uma seção longitudinal de um canal, né? Se eu desenhar ele aqui, tá aqui a minha seção. E aí eu tenho aqui por todo o comprimento. Então, por todo o comprimento do canal, tanto na parede quanto no fundo, eu tenho a água em contato aqui com a superfície, né, do perímetro molhado. E aí nós sabemos o quê? Nós sabemos que raio hidráulico é igual a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Então, quanto maior for o perímetro, menor é o raio hidráulico, tá? E a gente sabe que a tensão de cisalhamento, a nossa força de arrasto aqui, ela é dada pelo peso específico, vezes o raio hidráulico, vezes a inclinação do fundo do talude. Então, quanto menor for o raio hidráulico, menor vai ser essa tensão de cisalhamento. E quanto menor for a tensão de cisalhamento, maior é a eficiência
Eu vou colocar aqui. Quanto menor a tensão de cisalhamento, menos perdas nós vamos ter, menos perdas por atrito, né? Entre o fluido e a parede do canal. Então, enquanto menor as perdas, maior vai ser a eficiência da nossa seção transversal. Então, para problemas de máxima eficiência, sempre que a gente quiser dimensionar um canal com uma máxima eficiência, nós vamos adotar o critério de dimensionamento de seção de mínimo perímetro molhado. E como é que a gente vai fazer isso, tá? Como é que a gente vai trazer isso matematicamente? Então, nós vamos primeiro para a seção trapezoidal de mínimo perímetro molhado, tá? A seção trapezoidal, nós já sabemos, né, como é que ela funciona, tá? Aqui o trapézio, largura de fundo, largura de topo, altura da lâmina d'água, aqui, tá? E aí nós temos o Z, que é a cotangente desse ângulo aqui, tá? Do ângulo alfa, que é a componente horizontal aqui do triângulo se tivesse altura 1. Então, a área vai ser dada pela razão de aspecto mais E vezes y0 ao quadrado. E o perímetro, razão de aspecto mais 2 vezes a raiz de 1 mais Z ao quadrado, tá? Então, se a gente tirar o valor de y0 da equação aqui da área, y0 vai ser a raiz de área dividido por m mais e, né? Basta passar a raiz quadrada aqui, levando ao meio fica nesse formato. Depois que a gente isolar o valor de y0 aqui, eu vou simplesmente substituir o meu y0 aqui na equação do perímetro molhado. Então, eu vou ter perímetro, né, vezes m2 raiz de 1 mais e ao quadrado, vezes a raiz de área sobre m mais e, tá? Eu vou derivar essa relação, essa função aqui, em relação a m, que é a razão de aspecto, e vou igualar essa derivada a zero, tá? Porque aí, quando eu faço essa derivação, eu tô tirando aí, tô procurando o mínimo da função, né? Isso aqui é para encontrar o mínimo da função que eu faço a derivada e igual a zero. Exatamente para retirar o mínimo da função perímetro. Por que o mínimo da função perímetro? Porque nós sabemos que nós queremos o menor perímetro molhado possível. Então, eu quero dimensionar todo o meu canal para obter o menor perímetro molhado possível, tá? E o perímetro aqui é em função da razão de aspecto, que por sua vez é B sobre Y0. Então, eu estou derivando essa função para encontrar o meu menor perímetro possível em relação já aos termos da minha seção transversal, largura de fundo e altura d'água. Então, com isso, a gente está buscando a seção de maior eficiência do nosso canal. Então, se a gente derivar e igualar a zero, né, a gente vai ficar aqui com essa equação. E aí, quando a gente passar aqui para o outro lado, né, a gente vai ter, isolando a razão de aspecto, a gente vai ter que a condição m vai ser igual a 2 vezes a raiz de 1 mais e ao quadrado menos e, tá? Então, essa aqui é a condição de mínimo perímetro molhado, ou que a gente chama de máxima eficiência para canais trapezoidais. Então, sempre que eu quiser dimensionar um canal para dar-lhe uma seção de máxima eficiência, a minha relação entre a razão de aspecto e a cotangente do ângulo alfa, que é a cotangente, que é o ângulo entre as paredes do talude e o plano horizontal, tem que obedecer a essa relação, tá? M igual a 2 vezes raiz de 1 mais e ao quadrado menos e. No retângulo de mínimo perímetro molhado, essa relação também é válida, porque o retângulo ele é um trapézio de bases retas, né? Então, onde as larguras de fundo e de topo são iguais. Então, no retângulo, o Z ele é igual a zero. Então, se a gente substituir o zero aqui na equação, a gente vai ter que o M, né, vai ser igual a 2. Mas só que M é B sobre Y0. E isso aqui
é igual a 2. Então, no retângulo de mínimo perímetro molhado, é aquele onde a largura de fundo é igual a 2 vezes a altura d'água, tá? Então, essa é a condição de mínimo perímetro molhado para seções retangulares. Ok? Então, nós temos seção de mínimo perímetro molhado para o trapézio, então a gente tem que conhecer a inclinação do talude, tá? E nós temos também para seção retangular, onde a gente só vai ter a relação aí entre largura de fundo e altura d'água. Então, se essa relação for, né, de 1 para 2, a gente vai ter aí um retângulo de mínimo perímetro molhado e uma seção de máxima eficiência. Então, pessoal, eu vou resolver aqui 2 exercícios com vocês, tá? Para que a gente possa aplicar os conhecimentos que nós vimos hoje aqui na nossa aula. Primeiro deles, considere um canal revestido em alvenaria de pedra de argamassa em condições regulares, com taludes 2 para 1, declividade de fundo I0 igual a 25 centímetros por quilômetro, dimensionado para uma vazão de projeto de 8 metros cúbicos por segundo e largura de fundo B igual a 4 metros. Qual a altura d'água desse canal? E a seção é de mínimo perímetro molhado? Então, esse problema é um problema típico, tá? É um problema típico onde a gente conhece a largura de fundo e não conhece a altura d'água. Então, é um problema típico de cálculo aqui de altura d'água, tá? Então, nós conhecemos a largura de fundo, nós sabemos a vazão de projeto, conhecemos a inclinação do fundo e também a cotangente do ângulo da parede do talude. E sabemos qual o material do canal. O canal ele é revestido em alvenaria de pedra de argamassa em condições regulares. Então, eu venho aqui na minha tabela de valores do coeficiente de rugosidade da fórmula de Mani e retiro o meu valorzinho de N. Então, o canal ele é revestido em alvenaria de pedra de argamassa em condições regulares. Então, o nosso N aqui é igual a 0,025, tá? Então, nós sabemos que o Z do nosso problema é igual a 2, que é a componente horizontal. A nossa declividade de fundo é 25 centímetros por quilômetro, então é 0,25 metros por 1000 metros, né? Se a gente for fazer essa divisão aqui, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 4 metro por metro. Vazão de projeto, 8 metros cúbicos por segundo e a largura de fundo do canal, 4 metros. Então, a gente vai calcular o nosso fator de forma 2 aqui. A gente vai calcular o nosso K2, tá? Então, K2 vai ser igual a vazão, 8 metros cúbicos por segundo, vezes o coeficiente da rugosidade de Mani, 0,025, dividido pela largura de fundo elevado a 8 terços, vezes a raiz de 2,5 vezes 10 a menos 4, tá? Em metros por metro aqui, a nossa inclinação. Então, o nosso K2, ele vai ser igual a, vou fazer aqui essa conta, vezes 4 elevado a 8 dividido por 3, 8 vezes 0,025 dividido por isso. Nosso K2 foi igual a 0,3137, tá? 0,3137. Então, com esse valor de K2, o valor de K2, pela tabela que a gente tem aqui,
que é essa tabelinha aqui, que eu vou voltar para mostrar. Essa tabelinha aqui. Nós sabemos que o nosso Z vale 2 e que o nosso K2 vale 0,3173, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma interpolação linear, porque o que é que a gente tem? Ó? Nós temos aqui o 0,4 e o 0,42, né? Então, a gente tem 0,4, nosso KZ aqui, perdão, estava olhando na de 2,5, né? Tenho que olhar na de 2. São esses dois valores aqui, ó. 0,322, 0,292, é 0,31. Então, 0,292 e o 0,322, tá? Como a gente não tem um valor exato, a gente vai fazer uso da interpolação linear. Então, 0,4 está para 0,292. O valor intermediário a gente não conhece, está para 0,3137. E o nosso 0,42 aqui está para 0,322. Então, a gente faz aqui uma interpolação linear, que 0,4 menos x está para 0,4 menos x está para x menos 0,42, assim como 0,292 menos 31,37, 0,31. Fiz aqui o inverso, tá? X menos 0,4 está para 0,42 menos x, assim como 0,3137 menos 0,292 está para 0,322 menos 0,3137. Então, o nosso x aqui que é o nosso valor de y0 sobre b, vai ser o valor intermediário, né? Entre 0,4 e 0,42. Eu vou adotar logo o 0,41, tá? Na verdade, é mais do que 0,41, né? Porque o 3,137, ele tá bem mais próximo do 0,42 do que do 0,4. Então, 0,415. Isso aqui foi um valor aproximado, tá? Só para eu não fazer essa conta e o vídeo ficar muito longo. Então, podemos adotar aqui o x 0,415. Então, com o valor de K2 pela tabela, y0 sobre b é igual a 0,415. Então, como b é igual a 4 metros, y0, que é a nossa altura da lâmina d'água, vai ser igual a 0,415 vezes 4. Então, nossa altura da lâmina d'água aqui vai ser igual a 1,656 metros, tá? E aí, é questionado se essa seção, ela é uma seção de perímetro molhado. Então, para a gente saber disso, a gente tem que verificar, né, os parâmetros, verificar a relação entre a razão de aspecto e a cotangente aí do nosso talude. Então, a condição para a seção de mínimo perímetro molhado é que m seja igual a 2 vezes raiz de 1 mais z ao quadrado menos z. Nosso z é igual a 2. Então, o m aqui deveria ser igual a 2 vezes raiz de 1 mais 2 ao quadrado menos 2. Nosso m aqui, que é a razão de aspecto, seria 1 mais 2 ao quadrado raiz menos 2
vezes 2. Nossa razão de aspecto seria 0,472, para que fosse mínimo perímetro molhado. Nosso M do problema, que é B sobre Y0, é igual ao nosso largura de fundo aqui, 4 metros, dividido pelo Y0 que a gente encontrou, 1,656. Então, a nossa razão de aspecto, ela vai ser igual a 4 dividido por 1,656, 2,41. Então, 2,41, diferente de 0,472, logo, a seção não é de mínimo perímetro molhado, tá? Então, eu vou só refazer essa conta aqui. 1 mais 4, raiz, menos 2, vezes 2, tá certo? 0,472, tá? Então, a gente tem aí que essa seção, ela não é uma seção de mínimo perímetro molhado, ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo aqui que nós vamos resolver é um problema de dimensionamento, tá? Dimensionamento é um problema de dimensionamento de uma seção de mínimo perímetro molhado. Vamos ler o enunciado. O canal trapezoidal, em concreto, em boas condições, com taludes 2:1, está sendo projetado para transportar uma vazão de 17 metros cúbicos por segundo a uma velocidade média de 1,2 metros por segundo. Determine a largura de fundo, a profundidade em regime uniforme, a declividade de fundo e a velocidade de atrito para a seção hidráulica de máxima eficiência. Então, seção hidráulica de máxima eficiência, nós sabemos que é seção de mínimo perímetro molhado. Mínimo perímetro molhado. Então, nós vamos ter que dimensionar todo mundo. O que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos que a vazão, ela é igual a 17 metros cúbicos por segundo. E nós sabemos também que a velocidade é de 1,2 metros por segundo. Sabemos qual é o material, concreto em boas condições. Então, canais com revestimento de concreto em boas condições, N igual a 0,014, tá? E nós sabemos que o Z aqui, que é a inclinação do talude, é igual a 2. Então, vamos lá. Se nós temos a vazão e a velocidade, nós podemos encontrar a área, né? Uma vez que vazão é velocidade vezes a área vai ser igual a vazão dividido aqui pela velocidade. Então, a nossa área da seção vai ser igual a 17 por 1,2, 14,17 metros quadrados. Essa é a área da nossa seção. Então, segundo a condição de mínimo perímetro molhado, né, pela condição de mínimo perímetro molhado, a razão de aspecto, ela tem que ser igual a 2 vezes a raiz de 1 mais z ao quadrado menos z. Então, nossa razão de aspecto aqui vai ter que ser igual a 2 vezes a raiz de 1 mais 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado aqui, menos 2. Nossa razão de aspecto vai ser igual, então, a 0,472, né? Então, como a área que a gente já sabe também, ela é igual a M mais E vezes Y0 ao quadrado, o Y0 vai ser igual a raiz da área que nós conhecemos,
14,17, dividido por M mais E, 0,472 mais 2. Então, com isso, a nossa altura da lâmina d'água vai ser igual a 2,39 metros. Então, nós já temos a altura da profundidade, né? Aqui. Tá faltando a largura de fundo, que é o Bzinho. Tá faltando a declividade de fundo e a velocidade de atrito, né? Então, vamos dar aqui continuidade. Então, se nós temos a altura da água, nós sabemos que a razão de aspecto, M é igual a B sobre Y0. Então, a gente sabe que a largura de fundo, então, vai ser igual ao M, que nós encontramos o valor de 0,472, vezes a altura da lâmina d'água, que foi 2,39. Então, com isso, a nossa largura de fundo do canal, 1,13 metros. Ok? Para encontrar a declividade de fundo, né, a gente precisa calcular aqui pela equação de Mann, né? O que é que a gente sabe da equação de Mann? Nós sabemos que Q vezes N dividido pela raiz de Y0 é igual à área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3. A vazão nós temos, o N também, a área também. Então, para encontrar a declividade de fundo, a gente só precisa do raio hidráulico. E nós sabemos calcular o raio hidráulico também com uma função, né? Em função da razão de aspecto e do nosso Z. Então, o raio hidráulico, ele é igual a M mais E, dividido por M mais 2 vezes 1 mais E ao quadrado, todo mundo aqui vezes o Y0. Então, o nosso raio hidráulico, ele vai ser igual a razão de aspecto, 0,472. Nosso Z, 2. Então, mais uma vez, 0,472, mais 2 vezes a raiz de 1 mais 2 ao quadrado. Tá? Então, com isso, o nosso raio hidráulico, ele é igual a, fazendo essa continha aqui, a gente encontra o valor de 1,195, tá? metros. Esse é o valor do raio hidráulico. Conhecendo o raio hidráulico, então, a gente aplica aqui na equação de Mann, né? Se eu isolar o I0 aqui vai ser igual a todo mundo elevado ao quadrado, né? Então, eu vou fazer I0 vai ser igual a área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, perdão, a vazão vezes o N, dividido pela área, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, todo mundo aqui ao quadrado. Então, essa vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a inclinação de fundo. Então, I0 vai ser igual a vazão do nosso problema, que foi 17 metros cúbicos por segundo, vezes o valor aqui do coeficiente de Mann, que nós encontramos na tabela, 0,014, dividido por área, 14,17, vezes o raio hidráulico que nós acabamos de encontrar, 1,195, elevado aqui a 2/3. Então, a gente vai encontrar que o valor da declividade de fundo, o nosso I0, vai ser igual a 0,00022 metros por metro. Para finalizar a questão,
ele pede a tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento, nós sabemos que ela é calculada através da seguinte equação. Tensão de cisalhamento é igual a peso específico vezes o raio hidráulico vezes a inclinação do fundo do canal. Então, nossa tensão de cisalhamento aqui vai ser o peso específico da água, 9,81 vezes 10 à terceira, vezes o raio hidráulico, 1,195, vezes a inclinação de fundo aqui, 0,00022. Então, a nossa tensão de cisalhamento, ela vai ser igual a 2,58 Newton por metro quadrado, tá? Então, na verdade, eu peço aqui a velocidade de atrito. Então, temos a tensão de cisalhamento. Velocidade de atrito é o nosso U asterisco. É igual a raiz da tensão de cisalhamento dividido pela massa específica do fluido. Então, nossa velocidade de atrito aqui vai ser igual a raiz de 2,58 dividido por 1000. Velocidade de atrito, o asterisco, vai ser igual a dividido por 1000, raiz quadrada, 0,051 metros por segundo. Ok? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esquece aí de se inscrever no canal, tá? E se você gostou do vídeo também, deixa o like, beleza? E até